Boa noite para todos, sejam bem-vindos ao nosso quarto dia da Quaresma de São Miguel. Mais um dia pedindo as bênçãos de Deus pela intercessão de São Miguel, colocando nas mãos dele toda a nossa vida, como também as intenções que nós já colocamos nessa Quaresma. Eu estimulo a você novamente a colocar diante de Deus a sua prece, a colocar diante de Deus seu coração e o seu propósito para esta Quaresma. Ainda dá tempo, viu? Algumas pessoas me perguntaram: Padre, eu não comecei junto lá com o senhor no primeiro dia, posso começar depois? Pode sim, né? Nunca é tarde para a gente começar a rezar. Então, se você sabe de alguém que ainda não está fazendo, que gostaria de fazer a Quaresma de São Miguel, convida a pessoa, né? Até mesmo pode compartilhar esse vídeo que fica lá no YouTube, fica lá no Facebook, compartilha para que quanto mais pessoas puderem rezar conosco, melhor. A oração nunca é demais, não é? Então, mesmo aqueles que não começaram juntos podem começar a fazer hoje, amanhã, né? Não tem problema. A nossa oração, Deus colhe a nossa oração, não tem problema ser 40 dias não, tá bom? Então, vamos unidos até o dia 29 de setembro para onde nós celebraremos, se Deus quiser, a missa de São Miguel Arcanjo, lá no monte, se Deus quiser, lá onde é dedicado a São Miguel. Então, nesses 40 dias, nós passaremos rezando, suplicando as suas bênçãos, as suas graças, e no dia 29 de setembro celebraremos com grande solenidade a festa de São Miguel Arcanjo, encerrando esta Quaresma com a graça de Deus. Vamos ouvir hoje o Evangelho, vamos meditar na Palavra de Deus, aquilo que nos diz para nós hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, por minha causa, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, ontem estávamos diante de um homem que, entristecido, recusou o seguimento de Jesus. Ou seja, ele não pôde seguir o Senhor. Não pôde seguir porque era muito rico. Não podia, não quis deixar, na verdade, a sua riqueza
para seguir o Senhor. Voltou para casa entristecido. Não foi capaz, na verdade, de trocar o que ele tinha por Jesus, né? Aquele homem com profunda tristeza, ele vai olhar para dentro de si e vai dizer: infelizmente, Jesus, eu não sou capaz de trocar a minha riqueza por ti. Agora hoje nós temos outra pessoa que diante de Jesus ele vai dizer: Senhor, Pedro, e nós que deixamos tudo e te seguimos, o que vamos ganhar? Enquanto aquele jovem de ontem, ele dizia no seu pensamento: eu não tenho coragem de deixar tudo para seguir Jesus, que não tem nada. E Pedro hoje vai dizer: Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. Vamos ganhar o quê? E Jesus vai responder para ele. Jesus vai responder: aqueles que me seguiram, aqueles que me seguirem vão receber o cêntuplo nesta vida. Não há ninguém que tenha deixado, vai dizer Jesus, não há ninguém que tenha deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Pedro, ele e os discípulos tiveram a coragem de deixar tudo. Meus filhos, hoje nós estamos enfrentando muitas situações, exatamente dentro da igreja, como cristãos, de homens e mulheres que aceitaram Jesus, mas não aceitaram a causa de Jesus. É muito complicado isso. Aceitar Jesus e não aceitar a sua causa não é aceitar Jesus. Veja, o Evangelho, Jesus nos apresentou o Evangelho como o caminho para o seu seguimento. E quando nós olhamos o Evangelho e decidimos seguir Jesus, nós decidimos também assumir tudo o que está no Evangelho, assumir todas as consequências do Evangelho. E olha que o Evangelho não é fácil. Aceitar Jesus não é fácil. Mas quando aceitamos Jesus, nós precisamos aceitar também tudo aquilo que é Jesus, tudo aquilo que Ele propõe, toda a proposta de Deus, de Jesus e do Evangelho. É preciso aceitar. Para ser um cristão autêntico, é preciso deixar tudo. E esse tudo significa também os nossos conceitos. Esse tudo significa deixar os nossos achismos. Infelizmente, tantos achismos no meio dos cristãos. Eu acho que é assim, eu acho que deve ser. Não, padre, eu sou cristão. Não, padre, eu sou católico, mas eu acho que não pode ser desse jeito. Não pode, eu acho que isso é radical demais. Filho, filha, se não aceitamos a radicalidade do Evangelho, nós não aceitamos Jesus. É duro demais o Evangelho, é duro demais. Mas essa radicalidade que vai nos levar para uma verdadeira liberdade de filhos e filhas de Deus. Portanto, coloquemos o nosso coração na presença de Jesus e peçamos a Ele, nessa quaresma, ou nesse dia da quaresma, peçamos a Jesus como oração: Senhor, que eu tenha coragem de te aceitar de verdade, que eu tenha coragem de aceitar não só aquilo que é bom, que é gostoso, né? Aquilo que aparentemente faz bem. Não me deixa, Senhor, ser um cristão só de fachada. Eu preciso, Senhor, ser um cristão autêntico, abraçar o seu Evangelho e abraçar tudo que o Evangelho contém. O Evangelho da vida, o Evangelho da santidade, o Evangelho da radicalidade.
Filho, o nosso pensamento não pode estar baseado no pensamento de outros. Não. Veja, a radicalidade da minha vida, o meu pensamento, a minha doutrina, ela não está radicalizada, ou seja, enraizada ou baseada no pensamento de pessoas famosas. Não. Fulano famosíssimo aí, os artistas dizem coisas aí na internet e a gente, só porque aquele é famoso, ele está com a razão? Não. Ou então um padre famoso aí, né? Coloca lá um textão contra a doutrina da igreja, ou disfarçadamente colocando a sua opinião sobre um aspecto da doutrina da igreja ou sobre o evangelho, a sua visão. Não, também esse não é a nossa raiz, não está aí. Nós não estamos radicalizados no pensamento de uma emissora de televisão, também não. Nós estamos radicalizados no evangelho. Eu estou radicalizado no evangelho. A minha opinião, ela não está formada nesses tipos de pensamento de pessoas tais. Não. A minha cabeça, a minha formação, a minha mentalidade, ela tem que estar fundamentada no Evangelho. E é a partir do Evangelho que eu vou julgar todas as coisas deste mundo. E é por isso que não é fácil. Porque muitas coisas neste mundo que aparentemente nós julgaríamos assim, né, do nosso jeito, e acharíamos até que estávamos certos e que deveria ser assim logicamente, infelizmente, não passa pela lógica do Evangelho. É duro demais, eu sei, é duro demais, mas é o Evangelho, nu e cru. E se a gente não está disposto a seguir o Evangelho do jeito que ele é, infelizmente, não dá para ser discípulo de Jesus. E aí, a gente precisa parar por aqui mesmo. Infelizmente, muitos cristãos dentro da igreja, em assuntos polêmicos que estão rodando aí na internet, estão negando Jesus. Porque estão seguindo uma lógica mundana, não a lógica do Evangelho. E não vale a pena negar Jesus. Negar o Evangelho é negar Jesus. Ir a favor de uma cultura de morte é ir contra Jesus, é ir contra o Evangelho. E Jesus, uma vez, ele falou para os seus discípulos: aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai. Senhor, dá-me a graça de perseverar na Tua presença. Dá-me a graça de Te escolher como único Senhor. Dá-me a graça de não Te trair, Senhor, nem por sentimentos, nem por pensamentos lógicos da minha cabeça, nem por ideologias. Dá-me a graça de nunca Te trair, mesmo com danos, com perdas e com dor. Eu quero Te servir e Te seguir. Mesmo perseguido, odiado, eu quero Te seguir. Eu sei que o Teu caminho é a cruz, mas eu quero ser pregado contigo na cruz, para contigo ressuscitar. Amém. Voltados para a imagem de São Miguel, vamos agora fazer nosso quarto dia da Quaresma. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-me Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos carnais e espirituais. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina,
precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ladainha de São Miguel. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste, que sois Deus, Tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, Tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, Tende piedade de nós. Trindade Santa, que sois um único Deus, Tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, Rogai por nós. São Miguel, Rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, Rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, Rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, Rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, Rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, Rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, Rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, Rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja militante, Rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da Igreja triunfante, Rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, Rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos, Rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, Rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, Rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, Rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, Rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, Rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, Rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório, Rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, Rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, Rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Atendei-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós. rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo. Para que sejamos dignos de suas promessas. Oremos, Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos pela intercessão de São Miguel esta sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Consagração ao São Miguel Arcanjo. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e me ofereço, e ponho-me a mim próprio e minha família e tudo que me pertence debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados, a graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha Mãe Maria Santíssima. Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó Príncipe gloriosíssimo, assistir-me na última luta e com a vossa alma poderosa lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno,
aquele anjo quebrador de promessas e soberbo que um dia prostrastes no combate do céu. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate, para que não pereçamos no juízo supremo. Amém. Filhos e filhas, na presença de Deus e intercessão de São Miguel Arcanjo, fizemos então nosso 4º dia da Quaresma. 5º dia, 4º não, é o 5º, né? Sábado, domingo, segunda, terça é o 4º, tá certo. Botei o 5º ali, vamos ter que mudar depois. Bom, o padre está atordoado hoje com tantas ideias, não é? Com tantas coisas que a gente vai vendo, né? A gente vai vendo tantas informações, tantas coisas vão surgindo, né? E os cristãos tendo tão pensamentos mundanos, meu Jesus, né? Precisamos rezar muito, meus filhos. Satanás começou a batalha, Satanás já começou a guerrear, e a semente de Satanás é a divisão dos cristãos, é a perdição dos cristãos. É isso que Satanás quer, semear no coração dos cristãos a dúvida, semear no coração dos cristãos a doutrina dele. Por isso que nessa quaresma de São Miguel, nós estamos clamando que São Miguel prostre no inferno o prevaricador, ou seja, aquele que quer perder os filhos de Deus, perder as almas. E nós não podemos permitir isso, meus filhos. Desculpa, hoje o padre está se estendendo um pouquinho mais, que a gente se coloque em batalha. E um soldado de Cristo, ele precisa empunhar a sua bandeira de cristão. No mundo que estamos vivendo, não podemos perder os valores cristãos. E os valores cristãos, eles precisam ser observados com muito esmero. Então, eu fico muito preocupado de ver cristãos que comungam, que participam ativamente da igreja, infelizmente, apoiando uma cultura de morte. Isso é muito grave, meus filhos. Satanás está querendo semear a sua doutrina. E olha, se a gente não reza e não retifica o nosso coração e não se converte, ele acaba vencendo. Viu? Você que está fazendo aí a quaresma de São Miguel, pedindo as bênçãos de Deus, pelo amor de Deus, eu espero que você não seja um desses cristãos que está aí, né, a favor da cultura de morte, porque não tem como receber a bênção de Deus. Eu até peço a você, pare de fazer agora, né? Se você não tem a intenção de mudar esse pensamento, de converter o seu coração, desculpa, mas a oração não vai valer não, porque a oração ela vem de Deus. Aliás, a oração ela sai do nosso coração, um coração verdadeiro, e vai de encontro à verdade de Deus, e depois Deus devolve para nós, né? Mas é uma verdade, viu? Então, luta para ser de Deus, luta para converter o coração, viu? Meu coração hoje está meio pesado por ler tanta coisa, por ver tanta coisa, por ver tantos cristãos defendendo aborto. Meu Deus, eu sei, filhos, que envolve muitas coisas. Isso tem que ser fruto de uma reflexão. Mas o que nós não podemos perder, meus filhos, não podemos perder, que eu falava na reflexão do Evangelho, não podemos perder a verdade do Evangelho. É dura demais, é difícil demais, mas se a gente não se converte, se a gente não entra na dinâmica do Evangelho, que é dura, que é difícil, vai ser muito complicado a nossa salvação. E salvação que eu digo não é só a salvação no sentido de eternidade, mas a salvação no sentido de saúde, né? O bem da nossa alma. Então eu ouso dizer,
Satanás vai vencer em muitos corações se não se converter, se a gente não se converter. Então, luta para ser de Deus, tá bom? Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Santo. Amém. Uma boa noite para você. Até amanhã, se Deus quiser.